E aí, lindezas? Como é que vocês estão hoje? Nosso tema do vídeo de hoje é desbloqueio e ressignificação, chave 28. Pra mim, eu acho que é uma das chaves mais importantes. Por quê? Porque se você aprender isso daqui, muito dificilmente você vai conseguir não fazer alguma coisa na sua vida. Então, ouça com atenção, assista esse vídeo várias vezes se for preciso, mas gaste um pouco de energia para poder aprender isso aqui, porque isso aqui vai te ajudar demais a alavancar a sua vida aí para o próximo nível. Vamos lá, o que é o bloqueio? Porque a chave é de desbloqueio e ressignificação, então aqui a chave já é da solução. O que é o bloqueio? Você tem que entender o seguinte, como eu já falei várias vezes, o seu cérebro ele quer economizar sua energia, ele quer te proteger de você morrer a todo tempo. Seu cérebro ele pensa que você é sensível demais, que sua vida é muito sensível. Por isso que ele até poupa energia e você engorda, entende? Ele quer economizar de todo jeito. Ele fica numa loucura o tempo todo para te defender de você mesmo. Então o bloqueio, ele é uma prova de amor do seu cérebro por você. Ele fala assim, tá vendo como eu te amo? Não quero que você passe por isso. Eu te amo tanto que você nunca mais vai conseguir fazer isso na sua vida para você não ter que se machucar. É possessivo, né, o relacionamento do cérebro com você. Agora, eu me ouvindo que eu tô parando pra pensar nisso. Tô aqui só admirando essa trança aqui que minha comadre fez em mim. O desbloqueio não é pra você, e sim para o ambiente em que você convive. Por quê? Porque uma pessoa que tem bloqueios, geralmente ela tende a ativar a ira de umas formas loucas, sabe? Ela tende a, sempre que ela vive aquela experiência de novo, ou seja, ela se sente julgada de novo, ela se sente maltratada de novo, ela se sente indo para aquele caminho que o cérebro sempre defende ela, então o cérebro dá a defesa. Aí ela começa a ter comportamentos do bloqueio, ela começa a ter respostas rápidas, assim, que não são as que ela realmente queria ter, entende? Ou seja, isso é muito mais para os outros do que para si. Só que você melhorando o ambiente em que você tá, consequentemente você se cura. Por quê? Porque o ambiente muitas vezes diz mais do que o seu conhecimento, lembra? O cérebro ele bloqueia quando ele percebe que você não deu conta de se defender. Então vamos supor, tem bloqueios terríveis, eu sei, mas eu vou dar um exemplo aqui simples para que você possa entender e identificar isso dentro de você. Um exemplo, você era criança e um dia sua professora gritou com você na sala, falou que quando você ia fazer uma pergunta, ela falou assim, não, você fala demais, tem que dar oportunidade para seus colegas também. Aí virou pro coleguinha e falou, fala fulano. Aí você ficou envergonhado, você nunca mais quis perguntar nada para essa professora. E aí hoje você vê que você não consegue falar em público, você tem medo, você tem isso, você tem aquilo. E aí quando alguém pede para você fazer alguma coisa desse tipo, você já fica tremendo, você fica nervoso. Ou seja, você modifica todo aquele ambiente que você está inserido por causa de um bloqueio que aconteceu lá na sua infância. Você não sabe o que te causa aquilo. Agora que eu falei, você pode até estar lembrando de algumas coisas que aconteceram com você. O povo fala de bloqueio como se fosse um bicho de 7 cabeças. Não é. Não é. Ele é só um livro na sua biblioteca do passado que caiu no chão e toda vez que você esbarra nele, ele está aberto na mesma página. Imagina que coisa ruim. Aí você baixa para pegar seu cérebro e fala, não, é melhor que ele fique aí. Que é pra você lembrar. É como se fosse uma... Vale a pena ver de novo. Todo dia passando o mesmo capítulo, o mesmo capítulo. Eu não sei quem foi que inventou isso, gente, de ficar vendo novela repetida, porque eu não tenho a mínima paciência nem pra novela, quanto mais repetida. Não dá. E aí o seu cérebro, ele percebe que você não conseguiu se defender quando você era aquela criança, você não rebateu, você não deu uma resposta pra aquela professora. Então ele fala assim, dentro da sua cabeça, ó, você nunca mais vai passar por isso. Você só precisa nunca mais fazer pergunta. Você só precisa não falar nada com ninguém que você não conheça, ou que você não confia tanto. Então aí ele vai construindo as defesas dentro de você. Você que já percebeu uma área da sua vida, alguma coisa que alguém te fala, que você se defende muito, ou que você fica nervoso, a mão soa, você fica com um aceleramento ali, você fica triste, é um terror dentro de você, provavelmente você tem um bloqueio com isso. E o que você vai fazer? Você vai voltar lá no vídeo de fazer perguntas e vai aprender como que você faz pergunta pra você mesmo. Não tenha dúvida, o seu cérebro tem todas as respostas. Você perguntar assim, gente, por que eu não consigo falar em público? Aí vai te responder que você tem algum medo, alguma coisa assim. Aí com essa resposta você vai perguntar o porquê, ou como, ou onde, pra você descobrir o que aconteceu. Pra você chegar a esse ponto. Beleza? Então existe um passo a passo. Você não tá panguando mais na vida, você nunca mais vai se sentir perdido. Por quê? Porque tem um passo a passo. Você só precisa estudar a sua cabeça e fazer.
certo? Então não é o tanto que você estuda, mas é o tanto que você desbloqueia. Estuda sua cabeça, não fica obeso cerebral não. Você tem que estudar e tem que desbloquear, estudar e desbloquear. Não vai pensando que eu vou conseguir absorver tudo isso de conhecimento, mas não preciso fazer nada. Entenda, desbloqueio e ressignificação. Toda palavra que termina com ação, se você não se mover, não vai dar certo. Outra coisa, palavras que são verbos, elas já são uma ordem, entende? Então faça, não fique esperando. Por quê? Porque o jeito que você está pensando que as coisas vão acontecer, pode nunca chegar esse dia. E você só tem o hoje, e a hora que você tem é só o agora. Então bora continuando aqui. Os bloqueios, alguns deles, a gente já nasce com eles, não tem como. Não tem como. Tipo o bloqueio Adão, ele é espiritual. Você já nasce com pecado, né? Isso aí não tem como. Então você tem que buscar espiritualmente sempre e sempre. Bloqueio hereditário são coisas que você carrega com você, tipo bloqueio de escassez, mesmo que você não queira ter isso. Mas tem jeito de você desbloquear cedo, tarde ou nunca. Aí isso aí é você que tem que ir atrás do conhecimento para poder desbloquear. Bloqueio intrauterino, gente, isso aí é bloqueio na alma. Quando você está sendo formado dentro da barriga da sua mãe, cada medo que ela sentiu durante essa gravidez te gera um bloqueio. Olha que coisa absurda. Bloqueios da primeira infância, que é até aos 7 anos de idade. O tanto de merda que não aconteceu. E os bloqueios que vão de 8 aos 14 anos, que é quando o cérebro termina assim de falar, ok, é isso aqui. É isso e nós vamos viver desse jeito. Seu cérebro, quando você tem 14, 15 anos, ele já decidiu, eu vou te defender disso aqui até a sua morte. Ele tá tão apaixonado, possessivo por você, que ele já decidiu, não esperou nem você fazer 18, nem 21, nem idade nenhuma, é com 14, 15 mesmo. Por isso que eu vou falar alguma coisa pra vocês aqui agora. Eu vou falar isso e que fique registrado no céu, na terra e debaixo da terra, que um dia eu quero trabalhar para ajudar crianças e adolescentes a se desbloquear, porque ninguém merece chegar com 15 anos com um cérebro vagabundo falando um monte de merda dentro da sua cabeça. E nós vamos conseguir, e nós vamos pra cima. Mas primeiro eu vou virar uma treinadora de pais e mães para não deixar isso acontecer, porque eu sozinha não vou conseguir chegar em todas as crianças e adolescentes no mundo. Então aguardem que isso aí vai ser fogo na terra. Nós não vamos mais deixar isso acontecer não. Por isso que você precisa aprender esse conhecimento aqui, para que você possa fazer também com as crianças depois, com as suas crianças, entendeu? Vamos lá. 100% de quem você é, você pode achar que é 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Não é, tá? Esquece isso. 100% de quem você é 50% do seu pai e da sua mãe juntos, a metade de você só. 40% são as suas decisões, ou seja, são as atividades que você faz intencionalmente. Por isso que 40% é quase 50%, entende? Por isso que tem gente que fala assim, nossa, esse menino aí parece que nem é meu filho. Por quê? Porque ele exerce muito bem as atividades intencionais dele e não parece com você, uai. Sei lá, muito bem ou muito mal, né? Depende do caminho que ele tá indo. E 10% são as circunstâncias da vida. Um acidente que acontece, uma enchente, uma coisa que não tá no seu controle. Tá vendo que não é culpa dos seus pais? Para com isso. Só metade foi eles. E eles são os teus provedores. Então, ó, shh. Anota aí, nunca mais eu vou falar nada do meu pai e nem da minha mãe. Porque 40% das merdas que acontecem na minha vida, a culpa é minha. Assuma sua parte. Pare de culpar os outros que a vida é sua. Eu uso meu cérebro pouco porque ele está no automático. Tenho que mudar para o manual. Para de viver no piloto automático. Você passa o dia inteiro, tenho que botar o feijão para ficar de molho, tenho que estender as roupas, tenho que ir na lotérica, tenho que isso, tenho que aquilo. E anota essas coisas no papel e usa seu cérebro para fazer uma coisa que realmente importa. A automação cerebral é ser um derrotado, é passar despercebido aqui na Terra. Nenhuma pessoa que tem sucesso, que foi uma pessoa assim extraordinária, que contribuiu para a humanidade, ficava gastando o tempo útil do cérebro dela com essas coisas, não. Entende? Isso é um exercício. Se você fizer só uma vez, não vai adiantar nada. Você tem que manter a constância. É prática, é como se fosse um esporte. Você define na sua cabeça, meu esporte favorito agora é controlar meus pensamentos. Acabou. Vou ficar 10 nisso daqui. E você trabalha para isso. Não existe uma informação essa aqui. Essa informação aqui você vai ter que botar num quadro e pregar na sua parede. Não existe apagar o passado e o passado não é ruim. Eita, que essa daqui... Você vai olhar pra mim e falar, mas você, Dalila, você não sabe o que eu passei, você não sabe de onde que eu vim, as dificuldades que eu enfrentei. Cheguei enche o peito pra falar. Tá, mas você não pode fazer mais nada com relação a isso.
Seu passado não vai ser apagado. E ele não foi ruim, porque essas merdas que você passou evita de você viver essa mesma merda amanhã. Ou você coloca na conta do sucesso ou do aprendizado. Se deu certo, beleza. Mas se deu errado, você aprende com isso. Dói, isso é muito clichê, não tem como. É clichê, mas é o que dá certo. Para de resistir ao que funciona só porque todo mundo que você não gosta está fazendo. Tá dando certo pra um monte de gente. Será que é só você que tem uma lâmpada mágica aí dentro que funciona só pra você e pro resto do mundo, não? Então, já que funciona pra você, cadê os seus resultados? Entende? Não dá. Não existe apagar o passado. Olhe pro bloqueio e ache um novo significado pra isso. Isso é ressignificar. Quando eu dei um exemplo de que aquilo que te machuca é um livro caído no meio do chão da biblioteca, onde quando você vai abaixar pra pegar, seu cérebro fala, não, deixa aí, que ele precisa ficar aberto nessa página aí, pra toda vez que você olhar, você vai lembrar. Ressignificar é você conseguir pegar esse livro do chão, seu cérebro pode falar o tanto que ele quiser, você não vai obedecer ele, você vai pegar esse livro, fechar, botar no lugar dele na estante, que é no passado, que é onde ele deveria estar. Ressignificação é você entender que seu passado é feito de histórias, que histórias acontecem para todo mundo e que são só histórias. Elas servem para consulta, folhear o livro, ver onde está a resposta, fecha e bota ele no lugar dele. Ninguém fica andando com o livro aberto o tempo todo. Por que você está fazendo isso? É difícil, minha filha. É difícil. Encontre os seus bloqueios e toma uma decisão que você nunca tomou. Exemplo, esse aqui vai doer. Tem gente que foi rejeitado pelo pai ou pela mãe. Apanhou muito, sei lá o que aconteceu com você. Mas olha pra isso e tome uma decisão que você nunca tomou. Vou te falar. Às vezes você tem 50 anos, 40 anos, 30. Você apanhou quando você tinha 5. Você sofreu uma agressão quando você tinha 7. Você sofreu um bullying quando você tinha 9. Mas aí agora você tem 20 anos. A pergunta que eu te faço é: quem te agrediu mais? A pessoa ou você, todos esses anos? Responde pra você mesmo. Você vai continuar carregando isso? Vai continuar deixando seu cérebro te proteger até de ser livre? Não dá, não pode. Você tem que falar pra você mesmo. Hoje eu vou tomar uma decisão mais radical que eu já tomei na minha vida, que é perdoar, botar um significado nesse bem aqui. Meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo, mas eu sei que ela achou que estava fazendo certo. Ele achou que estava fazendo certo. Então eu perdoo, porque eu tenho os melhores pais e eu nunca mais vou carregar isso aqui. Eu nunca mais vou abusar de mim, porque eu tô sendo pior do que eles. Você julga tanto seu pai, sua mãe, e você tá sendo pior do que eles. Com você mesmo. Vixe. 80% dos bloqueios, eles vêm de dentro da sua casa. E o pior, a maioria deles acontece numa sala. Se não é da sua casa, é a sala de aula. Se não é de aula, é uma sala lá na sua empresa. Então, não fique carregando isso pro resto da sua vida. Na hora que você perceber que aquilo ali vai te magoar, vai te levar para um fundo do poço, você vai sentar lá na sala da sua casa e vai falar, vou resolver isso aqui agora e eu vou tomar uma decisão que eu nunca tomei. Perdoe, nem que seja uma pessoa desconhecida se ela te feriu. Não importe com isso. Quem perdoa primeiro tá no lucro. Você vai ficar sem perdoar para Deus não te perdoar também? Não faça isso. Riqueza é diferente de prosperidade. Entenda que você tem como ser rico e próspero, mas você tem que ser uma pessoa curada dentro de você, senão você não vai conseguir nenhum dos dois. Ajustar a realidade e crescer a partir dessa realidade. Por exemplo, você deixou um problema do seu passado lá onde ele deveria ficar. Você criou uma nova realidade. Então você tem que ter consciência. A partir de hoje eu não sofro mais por causa disso. E eu vou viver de hoje pra frente. Não existe morar no passado. O passado ele é ótimo, ele é bom. Ele é uma biblioteca repleta de livros e conhecimento com tudo que você passou na sua vida. Mas se você só viver lá, não vale a pena ver de novo? Você vai fazer o que no hoje, no agora, pelo amor de Deus? O que eu tenho hoje são frutos dos bloqueios que eu carrego. É difícil, menino. Nossa! O que você tem hoje você pode ser uma pessoa extraordinária. Uma pessoa que é bem melhor do que você imaginou que você ia ser. Uma pessoa evoluída, que tem mais empatia, que consegue conviver socialmente, uma pessoa que consegue se comunicar. Talvez você não consiga algumas dessas coisas, mas eu te desafio a olhar pra trás e olhar agora. Você é bem melhor do que o que você era, isso eu te garanto. Então você tem que entender que o que você é hoje é fruto dos bloqueios que você viveu. Então até os bloqueios eles são bons, por quê? Porque eles te passam de fase, elevam o seu nível. Entende?
O bloqueio ele vai existir, você só tem que aprender a identificar ele para poder desbloquear e ressignificar. Não interessa o que fizeram com você, o que interessa é o que você faz com o que fizeram com você. Isso é desbloquear. Você vai olhar para aquele bloqueio e pensar na causa. O que é a causa? Lembra sempre dessa frase aqui. Por causa de quê? Aí você vai achar a causa. Por causa de quê meu pai me batia assim? Por causa de quê minha mãe me maltratou? Por causa de quê eu sofri aquele bullying? Se você procurar a causa, você vai responder assim, nossa, meu pai devia estar passando por um problema financeiro. Aquele dia ele chegou puto da empresa dele lá e descontou em mim. Você vai ver que naquele momento seu pai estava sofrendo mais que você. Você vai ter compaixão por essa pessoa. Pela sua mãe, pela pessoa que te fez bullying. Você vai achar a causa e vai ver que o problema não estava em você. Estava no bloqueio da pessoa que ela não desbloqueou. Entende? E isso é você ressignificar. É esse ato de você buscar a causa e não o julgamento da pessoa. É muito difícil fazer isso, gente. Nossa Senhora. Eu sofro e choro e passo perrengues pra fazer isso. Mas eu faço. Porque eu sei que depois você põe o livro dele lá no lugar e tal e sobe mais um degrau. Sua biblioteca vai ter vários andares quando você for mais velho. E é isso, você tem que ter essa noção. No dia que você precisar de acessar uma experiência que você já viveu, você vai poder ir lá, acessar e não sentir dor, porque você não vai ter que abaixar para pegar o livro que está escancarado, a mesma página, para você ficar lembrando pelo resto da vida. Não vai ter isso. Os maiores bloqueios são de aprendizagem, escassez, autoimagem, criatividade, necessidade de aprovação, bloqueio de religiosidade e procrastinação. São as piores e que, tipo assim, travam mais as pessoas. Então, quando eu posto alguma coisa aqui pra vocês, que eu coloco assim, isso aqui trata bloqueio X, Y, Z, se você sente que você tem isso, você já vai e faz. Não fica demorando não, porque senão é problema. Entenda que você tem que virar um programador do seu cérebro. O programador, o que é, menino? Ele carrega a autoridade para programar, certo? O programador, ele tem essa autorização. Você quer aparecer, meu Deus do céu? Jesus. Senta. Então, o programador, ele tem autorização para fazer isso. É como se ele tivesse... Igual o médico, né? O advogado tem que ter o OAB, o médico tem que ter o CRM. Então, o programador do cérebro, ele tem essa autorização para modificar ali as coisas com as ferramentas que ele tem. Então, você tem que virar um programador do seu próprio cérebro. Existe os hacks, que são o quê? Encurtamentos. Um hack é você fazer uma coisa difícil de um jeito mais fácil. Hackzinhos. E o hacker é a pessoa que usa dos hacks. Então você tem que entender que você tem caminhos mais curtos para poder programar o seu cérebro. E é isso que eu venho te ensinando aqui todos os dias. Mas você precisa se levar a sério também, né? Se você achar que você mesmo não tem jeito, aí não tem como eu te ajudar. Você tem que pensar assim, eu vou arrasar, cara, eu vou aprender isso aqui, eu vou ser outra pessoa. Vou começar aqui dentro de casa, o povo não vai nem me reconhecer mais. E aí sim, você tem que botar fé em você, porque se só eu estiver botando fé em você, não vai não. Posso dar 150% de mim, 200% de mim. Se você não der de você, ixi, sai do lugar não. O que vai mudar na sua vida é o significado que você coloca nas coisas que fizeram com você. Ou seja, você pode achar um significado muito bom que eu gosto de dar pra qualquer coisa que me machucou muito, é uma pipoca molhada. Pra que serve uma pipoca molhada? Serve pra nada. Entende? Tivemos aula de criatividade, de mentalização, pra você aprender a ser ridículo. A partir do momento que você é ridículo, você vai achar significados ridículos que não importam pra você, para as coisas mais ruins que aconteceram com você. Então, sempre que você lembrar, sempre que seu cérebro quiser te proteger e fazer você acessar aquela memória, você vai lembrar daquele significado que você colocou. É só uma pipoca molhada. Pra que serve? Pra nada. Entende? É um ótimo significado, inclusive. Não tenha vergonha do passado. Troque o significado e governe sobre isso. Não é possível que uma pipoca molhada vai ficar governando sua vida. Te fazendo vergonha pra você mesmo. Porque muita gente sente vergonha de ser bloqueado. Esse não falar em público, ficar nervoso, tem pessoas que chegam ao extremo, passam mal mesmo. Isso traz vergonha. Até quando você vai deixar uma pipoca molhada te fazer vergonha? Não pode. Não faça isso com você. O passado é bom. Ruim é você morar nele. Entenda isso. E fazer tarefas é checar tudo aquilo que você aprendeu. Então hoje eu vou te dar uma atividade. Não vou nem chamar de tarefa, porque pode ser que você seja bloqueado com essa palavrinha, tarefa.
E você não queira fazer só porque eu vou falar a tarefa. Então não vou mais falar, tá bom? Então vou te passar uma atividade que é olhar na frente do espelho e falar em voz alta 3 vezes. Olhe pra você, pro seu rosto, pra cada contorno do seu rosto, sua sobrancelha, seu nariz, sua boca. Olhe pra você. Preste atenção em você. É 5 minutos que você vai fazer isso. Você vai falar, eu sou imagem e semelhança do Criador. Você vai falar isso 3 vezes, olhando no seu próprio olho. E você vai passar a acreditar nisso a partir de hoje. Porque não é possível que você não vai botar essa potência que você é pra fora desse corpo. Eu acredito muito. Mas você também precisa acreditar, tá bom? Você precisa acreditar. E o vídeo de desbloqueio foi esse. Eita, que hoje foi, ó. Então, é nóis. Veja várias vezes se necessário. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Se você tem uma sugestão de vídeo que você quer, fala sobre isso, comenta aí também. Se eu não responder, vai lá no meu direct perturbar. Faça qualquer coisa, só não fique com dúvida na sua cabeça. Porque lembra, você tá treinando o seu cérebro. Não fique com dúvida. Faça perguntas. Tá bom? Então, um cheiro e até o próximo vídeo.